Boa noite, paz do Senhor, é uma alegria ter você aqui com a gente, mais uma vez, é o nosso terceiro culto de hoje, né? Nós tivemos 2 cultos pela manhã no prédio da igreja e agora nós temos a oportunidade de chegar na sua casa através desse culto online. Eu quero, na verdade, te agradecer por essa oportunidade e pedir para que você possa estar nos ajudando também, para que você possa estar compartilhando esse vídeo, né? Compartilhando o nosso culto online nos seus grupos familiares, com os seus amigos, no seu Facebook, ou seja, nas suas redes sociais, no status do seu telefone. É importante que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. E é importante também a sua participação através dos comentários. Então eu queria que neste momento, quando nós estamos começando, antes da gente orar, você pegasse o seu celular aí, ou seja, você pudesse nos ajudar. Nosso alvo, na verdade, é alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós cremos que a palavra que Deus nos deu é uma palavra de transformação, de mudança, de esperança e pode tocar não apenas a sua vida, não apenas a vida da sua família, mas também a vida de todas as pessoas. Então, que neste momento nós possamos juntos adorar o Senhor, que nesse momento nós possamos ter esse tempo, né? Vencendo a religiosidade, né? Sabendo que a oportunidade desse culto online é uma bênção para mim, uma bênção para você, uma bênção para a igreja do Senhor. Nós vamos orar neste momento e pedir que o Espírito Santo, ele esteja nos direcionando nesse tempo, amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós consagramos esse tempo que nós vamos passar junto aqui, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, ó Deus, das pessoas que estarão assistindo, ó Deus, estes que estão assistindo ao vivo, como aqueles que estarão assistindo, Deus, depois, em outro momento, Pai. Que o Senhor os abençoe em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu queria agora que você se colocasse de pé, para que a gente pudesse adorar o Senhor e bendizer o nome dEle. Então, adore o Senhor com alegria, amém? Meu orgulho me tirou no jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Pai, nós queremos te conhecer, Jesus, ainda mais. Nós te desejamos, Pai, nós te queremos. Nós invocamos o teu nome nesta noite, papai. Oh, aleluia. Oh, papai. Anseiamos por ti. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
noite, papai, nós queremos clamar pela tua presença mais uma vez. Em teu nome, Jesus, nós queremos juntos, papai, levantar um grande clamor ao Senhor. Você que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo, você que está em casa, nós queremos nesta noite juntos invocar o nome do Espírito Santo, que Ele vem do céu sobre nossas vidas, que Ele vem do céu sobre nossas cabeças. Senhor, em nome do Senhor Jesus, em um só clamor e um só louvor, nós queremos, Pai, bendizer o teu nome. Queremos clamar, papai, por nosso Brasil. Nós queremos clamar, papai, por essa terra. Nós te pedimos cura, nós te pedimos salvação, libertação, papai, sobre o nosso país. Pai, nós clamamos, papai, pela vida dos nossos governantes, papai, pela vida do nosso presidente, Pai, sobre todos aqueles que estão ao seu lado. Pai, nós oramos pela política, papai, do nosso país. Pai, nós clamamos, papai, o teu nome, pela tua presença. Yeshua, vem sobre nós. Yeshua, papai, tu és bem-vindo neste lugar. Pai, nós invocamos o teu santo nome, Pai, que só venha sarar toda a nação, só venha curar toda a terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que só venha repreender toda mente distorcida nesse mundo, papai. Nós queremos, papai, pedir a ti, papai, sabedoria dos céus. Pai, nós queremos, nós clamamos pela tua presença, Espírito Santo de Deus, nos dê direcionamento na palavra, papai, a tua palavra é o nosso alimento. Yeshua, a tua palavra, papai, é o nosso alimento, a nossa base, a nossa sustentação. Pai, nós te pedimos, Pai, só venha trazer paz, alívio, papai, sobre a nossa nação. Só venha trazer, papai, o amor, papai, que a terra precisa. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha suprir nossas necessidades, venha suprir, Pai, nosso anseio. Pai, nós depositamos nossa confiança no Senhor. Yeshua, não canse. Nós te adoramos, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, nesta noite. Queremos te agradecer, papai, por todos aqueles que oram nesta noite, por todos aqueles que buscam o teu santo nome como solução e provisão sobre essa nação, sobre a nossa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos no Senhor, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Tu és a nossa provisão, a solução para todos nós. Tu és o Deus que cura, que liberta, que salva. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós te amamos. Yeshua, Nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, para te entoar o melhor do nosso louvor e declarar que somente a tua palavra é a verdade, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de
de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Quero te contemplar, Senhor. Queremos muito, muito, muito mais. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem, Senhor, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Queremos te contemplar. Contemple a face do Pai. Contemple neste momento a glória dele, que está invadindo neste momento a sua casa. A glória do Senhor Jesus está inundando toda a igreja. E você é a igreja. Você é o filho querido, amado, escolhido do Papai. Neste momento, o grande presente que você tem neste momento é a presença dele. Almeje a presença do Pai neste momento. Anseia pela presença do Pai. Pai, nós somos os teus filhos queridos e amados. Por isso, nessa noite, Deus, te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém.
Aleluia! Como é bom poder adorar o Senhor. A minha expectativa é que você possa fazer deste momento um momento de um culto vivo. Que você possa apresentar ao Senhor o seu culto verdadeiro, né? Não seja apenas um espectador, alguém que vai assistir o culto, mas participe, né? Cante, adore, participe aí através dos comentários também, né? Aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração, compartilha com a gente, né? Faça o seu pedido de oração, porque isso vai ser muito importante. Nós vamos continuar adorando o Senhor neste momento, e nós vamos fazer isso agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É algo muito importante, e mesmo você aí da sua casa, você pode participar. No nosso vídeo aí você tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer a leitura dos QR Codes, né, com valores específicos que vão estar passando durante todo o vídeo, como você também pode fazer uma TED, um DOC, uma transferência, né, para as nossas contas bancárias que também estão sendo informadas. Você fique à vontade para você fazer isso conforme o Senhor colocar no seu coração. Mas eu quero te convidar neste momento a abrir a sua Bíblia, a entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu quero incentivar você. Abra a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, e nós vamos ler os versículos a partir do verso 19, que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Querido, o Senhor Jesus faz um paralelo muito importante. Ele coloca, na verdade, o dinheiro aqui num grau de importância muito grande, porque ele coloca o dinheiro no mesmo patamar de uma divindade. E, querido, isso é importante a gente perceber. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas vivem em função do dinheiro. Muitas pessoas não possuem o dinheiro que está em suas contas bancárias, mas eles são possuídos por eles. E, na verdade, às vezes, as pessoas se sentem até incomodadas de falar sobre oferta, de falar sobre dízimo, devido, talvez, pensar de tantos maus exemplos que, às vezes, a gente vê lá fora. Mas, querido, nessa oportunidade, o que nós queremos ministrar ao seu coração é que você possa colocar as coisas no lugar certo. Dá a prioridade para as coisas que realmente são prioridades. O texto está dizendo aqui que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar outro. Na sua vida, você vai ter que fazer escolhas. Muitas das vezes, você vai ter que escolher se você vai agradar a Deus ou agradar os homens. Se você vai agradar a Deus ou vai agradar aquilo que motiva você a viver, que motiva o seu trabalho. Nós vivemos, infelizmente, num mundo muito materialista. Olha, dinheiro não é o problema. O problema que a Bíblia coloca para nós, e a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Pastor, mas como que eu venço isso? Você vence isso quando você vive uma vida de liberalidade. Quando você não é possuído pelos seus bens, mas os seus bens estão a serviço da sua vida, mas acima de tudo, a serviço do Senhor. Porque, na verdade, tudo que nós temos, tudo que nós somos, provém do Senhor. Tudo que nós recebemos da parte do Senhor. A força que você tem para trabalhar, a saúde que você tem para viver, a inteligência, a sabedoria, todas essas coisas, elas vieram do Senhor. E como que nós podemos retribuir o Senhor? O salmista disse, olha, como eu posso agradar o Senhor diante de tantos benefícios que eu recebi? Bom, a melhor maneira é entregando a sua vida. Sabendo que você, quando devolve o seu dízimo, devolve a sua oferta, você não está entregando tão somente um valor financeiro, mas você está se apresentando diante do Senhor,
A Bíblia nos mostra que as nossas ofertas, elas são como nós, que são aceitas ou não diante do Senhor. Que nessa noite, que nessa oportunidade, você possa participar disso com alegria. Você possa mudar a forma de você pensar e pensar da maneira que a Bíblia nos ensina. E você possa praticar isso e viver isso para o bem da sua vida, da sua família e também para que, através de você, muitas pessoas possam ser abençoadas. A bênção de Deus na sua vida é a ampla suficiência. É a suficiência para você viver, cuidar da sua família e ainda ter o suficiente para ajudar as pessoas. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida financeira neste momento. Espírito Santo, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Deus. Nós estamos reunidos, ó Deus, através aqui do YouTube. E agora, quando falamos de ofertas, Pai, que o Senhor possa tocar o coração dos teus filhos. Que o Senhor levante, ó Deus, pessoas com liberalidade, ó Deus, para investir no teu reino. Oh, Pai, nós clamamos o Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, dos projetos e sonhos que nós temos colocado diante do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que todo recurso, ele vem do Senhor. Que o Senhor possa tocar na vida dos seus filhos e que eles possam fazer isso com alegria. Abençoa, Deus, aqueles que vivem em fidelidade. Abençoa, Deus, aqueles que têm feito, ó Deus amado, o seu melhor, ó Deus. Que a vida do Senhor possa resplandecer em cada um deles e que eles possam experimentar, Deus, da bênção do Senhor na vida deles nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Eu quero ministrar a palavra do Senhor para você agora. Quero, na verdade, eu creio que Deus estará trazendo o favor dele, liberando ele sobre as nossas vidas. Na verdade, eu estarei dando continuidade àquilo que eu ministrei pela manhã. Nós temos feito isso aos domingos. Na verdade, nos cultos das 8h30 e das 10 horas, nós temos ministrado a primeira parte de uma palavra, como se fosse uma série. A primeira parte pela manhã e a segunda parte à noite. Eu tenho certeza que se você assisti-las independentemente, você vai ser abençoado, você vai receber algo de Deus. Mas eu não tenho dúvida que se você assistir as duas, você vai ter uma compreensão maior daquilo que Deus tem para nós. Então, o meu convite para você é que assista, que participe dessa mensagem, que receba essa palavra. E se você não assistiu pela manhã, que você assista ao link dessa mensagem que vai estar disponível aqui também na descrição do nosso culto online. Amém? Então, quero te convidar, neste momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 8. Nós vamos ler o texto que eu comecei a ministrar pela manhã, vamos ler todo e vamos dar sequência a partir daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Verso 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este homem que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Nós vemos aqui, de fato, esse texto maravilhoso, essa grande experiência que os discípulos tiveram, quando o Senhor Jesus Cristo, ele, junto com seus discípulos, eles tomam uma decisão. Jesus os convida, os chama a atravessar o lago, ir para o outro lado, sair da onde eles estavam e ir para uma nova posição. Na verdade, é um chamado de Deus ao cumprimento de um propósito. E nós vemos que eles fazem isso, que eles obedecem, eles entram naquele barco e avançam naquela viagem.
Você já conhece a história, ouviu pela manhã, sabe da resistência que foi essa viagem. E, na verdade, nós vemos um grande milagre, uma demonstração da autoridade de Deus, uma demonstração do poder do nosso Senhor Jesus Cristo e também a demonstração da fragilidade que muitas das vezes eu e você temos em relação à nossa fé, que as dificuldades fazem com que muitas das vezes você fraqueje na sua vida com Deus. Mas glória a Deus, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam, e os discípulos invocaram o Senhor, chamaram o Senhor, e eles foram atendidos. Mas qual que é o propósito, na verdade? Nós vemos que essa dificuldade que aconteceu nada mais foi do que uma resistência, uma ação maligna para impedir o Senhor, para se levantar contra, trazer empecilhos, dificuldades para aquilo que Jesus queria fazer, para aquilo que ele estava determinado em fazer, que era atender a vida desse homem, a transformar a vida desse homem que por tanto tempo passou por dificuldade, como nós lemos aqui. Continuando a leitura, a partir do verso 28 nós temos a sequência disso. Então o que acontece? Eles navegaram para a região dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro um homem endemoniado, um homem endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que esse homem não usava roupas, não vivia em casa, mas em sepulcros. É interessante a gente perceber algo aqui, porque é o seguinte: algumas traduções vão dizer que ele não apenas que ele não vivia em casa, mas que ele vivia clamando nos sepulcros, nos cemitérios. Você imagina como que era a vida dessa pessoa, uma vida completamente fora do padrão, completamente distante daquilo que Deus planejou para um ser humano. Vivia sozinho, sem pudor nenhum, ou seja, ele já andava nu pela rua, e eu tenho certeza que não era uma situação agradável de se ver, mas pior ainda, de se viver dessa forma. Agora, o que acontece? Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. O que acontece? Eu creio, meu irmão, que, na verdade, esse homem, ele estava tentando ser liberto. E o texto está mostrando para nós, está narrando os fatos da ótica dos discípulos. E aqui a gente poderia pensar, na verdade, que o que aconteceu foi o seguinte: quando Jesus chegou ali, que ele pisou, aquele homem foi até Jesus porque ele queria ser livre. Mas se você já teve a oportunidade de participar de processos de libertação, de orar pelas pessoas ou de ver aquilo acontecendo, você vai perceber que existe uma situação comum. E qual situação é essa? Muitas pessoas querem ser libertas. Muitas pessoas que são atormentadas e vivem tantos problemas, eles querem ser libertos, mas eles simplesmente não conseguem por quê? Porque Satanás, porque o inimigo, porque esses demônios, eles fazem o quê? Eles promovem uma resistência. Pensa bem no que estava acontecendo em alto mar, no mar da Galileia. O que aconteceu? Essa tempestade veio e os discípulos estavam dizendo ali que eles estavam correndo risco de vida. Por que daquilo? Porque, sem dúvida alguma, o inferno estava se posicionando para que aquele homem não fosse liberto. Mas eu creio que nada é maior do que o poder de Deus, amém? E o que nós vemos é o seguinte, que quando Jesus chega ali, aqueles demônios já sabem que já perderam. Eles já sabem que não tem poder de resistência contra o Senhor. Os demônios não conseguiram no lago, não conseguiram com a tempestade, agora diante do Senhor, eles não vão conseguir também. E aí o que acontece? Eles já se entregam de fato, eles já se entregam e a gente vê que Jesus os envia, ou seja, os manda sair, e esses demônios eles faziam a vida daquele homem ser muito difícil. O texto diz para nós aqui que muitas vezes esses demônios eles tinham se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados dos guardas. Ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Pensa que vida que era essa desse homem, desse rapaz, desse jovem. Pensa que situação difícil. Ele vivia uma vida sem controle.
como tantas pessoas que eu e você conhecemos, nós precisamos compreender que o maligno, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Em abundância. Aleluia. E Jesus pergunta o nome dele, ele responde, legião, porque são muitos. E aí eles imploram, verso 31, imploram que não os mandasse para o abismo. A mensagem dessa noite começa aqui. Até agora eu estava tão somente fazendo um resumo, um apanhado daquilo que eu ministrei pela manhã, para contextualizar você, para colocar você dentro daquilo que estava acontecendo. O que nós vimos? Um propósito definido, uma resistência que se levanta, um homem necessitado de libertação que vai até o Senhor e que vê essa libertação na sua frente, a gente vê o agir de Deus. Glória a Deus por isso, a vontade de Deus é essa mesmo. Deus tem propósito para as nossas vidas, Deus tem poder para libertar, para nos ajudar a vencer as resistências, mas existe algo mais nesse texto que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Verso 32, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogaram. Esse lugar aqui é parte de Israel. E é interessante você pensar, e aí eu avanço nisso aqui, porque isso aqui é interessante. Pensa bem, a cultura judaica, nesse momento aqui, eles não criavam porcos, eles não se alimentavam de porcos. Então, por que essa região aqui, eles criavam porcos? Por que essas pessoas, eles eram criadores de porcos? Eles eram criadores de porcos porque era a forma como eles tinham de sobreviver. Mas de sobreviver como? Se em Israel não se comia porco. Em Israel sim, mas o Império Romano, ou seja, os romanos que estavam ali, se alimentavam de porcos. Então, aquele lugar era um lugar onde estava sendo promovido, estava tendo a alimentação, ou seja, eles ganhavam dinheiro, eles tinham o seu sustento fazendo o quê? Alimentando o inimigo. Você consegue perceber o quanto que isso é grave? Eles tinham o seu sustento alimentando o inimigo do povo de Israel, aqueles que estavam, na verdade, subjugando o povo de Israel. O que nós percebemos aqui é que, na verdade, muitas das vezes, os nossos interesses pessoais, a nossa forma de viver, tem, na verdade, trazido problemas para as nossas vidas. O povo era oprimido pelo Império Romano, pagava altos impostos, mas como eles tinham que sobreviver, aí a gente encontra um discípulo de Jesus que era cobrador de impostos, e que Jesus chama ele para abandonar essa vida e viver uma vida diferente. A gente vê que há um publicano chamado Zaqueu que se converte também. E o que acontece com todas essas pessoas? Há uma libertação também do aspecto financeiro, do aspecto, ou seja, em relação à ótica que eles tinham em relação ao dinheiro. Agora, nesse caso aqui, o que acontece? Os porcos se lançam, o verso 33, saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Verso 34. Vendo o que aconteceram, os que cuidavam dos porcos fizeram o quê? Fugiram, e contaram esses fatos na cidade, e nos campos, saíram contando a história. Verso 35. E o povo que ouviu a história, foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus. O que aconteceu? Aqueles cuidadores dos porcos, que se beneficiavam da venda desses porcos, foram nos campos, foram na cidade contar o que havia acontecido. Que o homem havia sido liberto, que os demônios tinham entrado nos porcos e os porcos tinham morrido.
E agora essas pessoas, o povo, as pessoas vão lá ver o que aconteceu com esse homem. E encontram eles aos pés de Jesus. Querido, o perfil de uma pessoa em opressão é o perfil que nós vimos antes. Uma pessoa solitária, uma pessoa que tem problemas com a família, uma pessoa que não tem perspectiva de vida. Era a forma que esse jovem gadareno vivia. Agora, depois do encontro com Jesus, depois de ser liberto, olha o que aconteceu, olha o perfil dele. Ele estava aos pés de Jesus. Ele estava vestido em perfeito juízo. Querido, aquele homem havia sido transformado. Jesus havia transformado completamente a vida dele. Ele agora estava numa posição infinitamente melhor do que antes. Mas qual foi a reação das pessoas? O texto diz: as pessoas ficaram com medo. Gente, aquele homem tinha sido transformado e as pessoas estavam com medo. 37. O que eles fizeram em relação a isso? Quando eles viram o milagre, quando eles viram aquilo que Jesus havia feito, então o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Querido, é incompreensível que as pessoas façam isso. Às vezes a gente olha para isso e percebe assim, mas como? Como que é possível? Um milagre acontece e agora eles pedem ao Senhor Jesus para dizer: Senhor, vai embora. Senhor Jesus, vai embora. Querido, existem pessoas, na verdade, talvez não dessa forma, mas que têm pedido ao Senhor para se afastar delas, porque a vida que elas levam, a forma que elas vivem, não agradam ao Senhor. Mas como? Como eles fazem um pedido como esse? Jesus acaba de fazer um milagre, Jesus acaba de operar uma libertação, algo assim precioso, e algo que acontece assim nos olhos deles. Eles estão podendo contemplar aquilo que Jesus fez, mas mesmo assim eles são tomados pelo medo. E por causa do medo, eles tomam uma decisão terrível, uma decisão de não caminhar com Jesus, de não aproveitar a vinda de Jesus ali, de não experimentar e desfrutar de coisas maiores ainda. Eu creio que aquela região poderia ter sido muito mais abençoada, mas eles perderam o tempo da sua visitação. Querido, eu creio que esse é um tempo que nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo provados e conduzidos a agir de maneiras, às vezes, até diferentes daquilo que a gente estava acostumado. Mas é importante que nós não façamos como esses homens, que perderam o tempo da visitação do Senhor. O Senhor atravessou para ir lá, para transformar a vida daquele homem, mas com certeza ele poderia transformar a vida de toda aquela região. Mas por que não aconteceu? Porque eles não deram oportunidade, por causa do medo. E o questionamento que eu faço para você nessa noite é: o que tem te colocado medo? O que te traz medo? O que tem trazido medo sobre a sua vida? O quadro da vida desse homem era terrível, mas eles ficaram com muito mais medo do libertador do que do próprio homem endemoniado. O verso 38 diz o seguinte: o homem de que havia saído os demônios suplicava-lhe. Suplicava a quem? A Jesus. Suplicava-lhe que o deixassem ir com eles. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. O quanto Jesus tinha feito por ele. Querido, mais uma vez a gente pode perceber o amor de Deus pelas pessoas. Mesmo sendo rejeitado por aquelas pessoas, ele se volta para aquele homem e fala assim: você precisa voltar para casa. Você precisa voltar para sua casa, porque você viveu esse tempo todo fora do propósito, fora daquilo que Deus te chamou. Mas agora que você está livre, eu vou te usar. Eu vou te usar, eu vou transformar a sua vida. Querido, essa é uma noite de mudança de perspectiva, de mudança de vida, de transformação
de alinhamento ao propósito de Deus. A minha questão para você nessa noite é essa. O que você vai fazer com aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração hoje? É possível que você seja daquelas pessoas que precisa ser liberto dos seus medos, liberto da depressão, liberto de uma enfermidade, liberto de vícios. Você precisa de libertação. Se você precisa de libertação, eu quero te dizer que Jesus é o libertador. Mas eu quero te dizer ainda que você que está sendo liberto, que já foi liberto e que está sendo liberto nessa noite, que Deus quer usar você. Deus quer abençoar a sua vida, mas quer fazer de você uma bênção para a vida das pessoas também. Aquela terra, aquelas pessoas daquele tempo desprezaram Jesus. Não é diferente das pessoas dos nossos dias. Muitas pessoas dos nossos dias também vivem distanciados do Senhor. Muitas das vezes eles querem a bênção, eles querem o favor, desde que isso não atrapalhe seus planos, desde que isso não atrapalhe seus negócios. Mas nessa noite, Deus está te convidando a alinhar a sua vida, a alinhar os seus propósitos àquilo que Deus te chamou. Talvez nessa noite você é aquele que vai voltar para sua casa para liberar a bênção de Deus sobre a sua família. Você é aquele que andou distante de tantas pessoas que você ama, mas que você vai se aproximar delas para liberar o favor de Deus sobre a vida delas. Eu creio que Deus quer usar você. Eu creio que a sua vida pode ser diferente. Eu creio que a partir do que a palavra de Deus diz, Ele vai pegar você na situação em que você está e colocar você no lugar que Ele planejou para você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero ministrar o favor de Deus sobre a sua vida neste momento. Coloca a mão no seu coração agora, em nome de Jesus, e ora comigo. Senhor, eu te clamo. Eu clamo ao Senhor, Deus, pela vida dos meus irmãos. A vida, Senhor amado, de cada pessoa que está nos ouvindo, que está participando desse culto, ó Deus, que o Senhor possa ministrar de uma maneira muito especial, ó Deus. Que eles possam ser tocados, ó Deus. Pai, naquele dia, aquele homem foi transformado. Naquele dia, Deus, os discípulos ficaram impressionados com isso tudo. Aquilo fortaleceu a fé deles. E quando eu olho para esse texto, ó Deus, eu tenho a minha fé fortalecida, entendendo que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Por isso agora nós usamos a autoridade do Teu nome, ó Deus, para ministrar sobre a vida dos Teus filhos, do Teu povo, para que eles possam, ó Deus, viver os planos que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, ó Deus, muda o quadro. Ó Deus, eu oro, ó Deus, por pessoas que estão sendo livres, ó Deus, nessa noite, Pai, que estão sendo livres da depressão, livres da enfermidade, livres, ó Deus, daquilo que tem prendido eles, ó Deus, da necessidade de aprovação, livres, ó Deus, da pressão social, ó Deus, que eles possam viver, ó Deus, os planos que o Senhor sonhou para eles. Em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você, para viver uma novidade de vida. Viva com base naquilo que você recebeu. Viva com base naquilo que a palavra de Deus tem para você. Eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida e quero te convidar a, durante a semana, estar participando aí das nossas programações, né? Amanhã, às 20 horas, nós temos Maturidade Live, que é, na verdade, o nosso curso de maturidade no Espírito que nós estamos fazendo todas as segundas-feiras, ao vivo, aqui no canal do YouTube. Mas para você ter acesso, você precisa pegar o link que é disponibilizado na lista de transmissão da igreja. Se por acaso você está nos assistindo e não faz parte aqui da igreja, mas você quer participar dessa aula ao vivo, basta você deixar nos comentários aí, não no chat, nos comentários. E nós vamos enviar para você também. Amém? E ao longo da semana, quarta-feira, nós temos o nosso culto presencial aqui no prédio, às 19h30, que, para a glória de Deus, nós já estamos lotados aqui para o culto presencial, né? Mas você pode participar dele online, né? Então, quero te convidar às 19h30 para nós estarmos juntos aqui, celebrando o Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que você desfrute do favor de Deus. Em nome de Jesus. Erga sua mão comigo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Deus o abençoe em nome de Jesus.